O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Olá, voltamos ao Poder Público, o podcast de política do Público. Hoje comigo está Luciano Alvarez, Sónia Sapage e São José Almeida. Vamos começar, aliás, começo por ti, Luciano, que foste o autor da notícia que marcou a Semana Política, que foi a saída de Castro Almeida, que era um grande fiel, uma pessoa muito próxima de Rui Rio, da direção política do PSD, da Comissão Política, aliás. Isto foi um tiro no porta-aviões de Rio, não foi, Luciano? Foi importante porque Castro Almeida não é uma pessoa qualquer no PSD. É uma figura com muito prestígio, que faz pontos para todo o partido, faz pontos também para fora, tem uma grande experiência, já ocupou diversos cargos ao longo dos anos dos partidos, foi um autarca com algum sucesso, é uma figura querida no partido, em todo o partido, e para além disso é amigo e companheiro de partido e foram autarcas ao mesmo tempo de Rui Rio, portanto o que nos leva a pensar que algo muito grave se passou para Castro Almeida tomar esta decisão. Sabe-se que ele não estava, apurámos que ele não estava satisfeito com a forma como o partido está a ser dirigido por Rui Rio, nomeadamente muito centrado em Rio, ouvindo pouco os seus parceiros, mas sabe-se pouco mais. E eu acho que tem que haver mais do que isso para que levasse Castro Almeida a afastar. Foi sempre muito engraçado uma declaração que a Manuela Ferreira Leite fez ontem à noite na TVI, que diz ela que nenhum deles toma posições levianas. Eles foram os dois vice-presidentes de Manuela Ferreira Leite quando ela foi presidente do partido. E acrescenta, se tomaram aquelas decisões, acharam que seriam as melhores do momento. Portanto, passou-se algo muito grave para que levasse Castro Almeida a afastar-se do Rio. Há uma coisa que é notória, estão os dois muito agastados com esta situação pessoalmente, porque é uma relação muito próxima que vai abaixo desta forma. Agora, eu penso que é uma perda muito grave para a direção do Rui Rio, face à figura que estamos a falar. Nós estamos a falar de um homem que contribuiu para a vitória eleitoral do Rui Rio. O Castro Almeida era dos homens com ligação ao aparelho, certo? Era um dos... Sim. Que é que isto é talvez a primeira grande... estamos a 6 meses das eleições. Foi ele que foi nomeado pelo Rui Rio para negociar com o PS os fundos europeus. Exatamente. Mas curiosamente, Castro Almeida, em entrevistas que foi dando, aliás uma a nós, público, já dava a entender que não estava muito satisfeito com o rumo das coisas. Ele, se não me engano, há uma última que ele terá dado foi em que disse que se o PSD perder as eleições é por incompetência. Sim, ele já vinha deixando algumas críticas pontuais, não era, quer dizer, isto não foi totalmente... o que ele pensa sobre o PSD não foi totalmente surpreendente. O surpreendente foi ele demitir-se, foi o PSD durante dias e dias, porque isto é importante dizer, esconder a demissão, porque foi quase um mês, não é? Foi. De 19 de junho a nós... São 3 semanas, 2 semanas e tal, esconder a demissão como se ninguém fosse descobrir, como nem percebo, não sei o que é que esteve... Agora... Eu recordo-me que para aí em janeiro, na altura em que houve aquelas disputas de disputa de liderança no PSD, o Castro Almeida tinha sido apanhado uma vez a almoçar em Espinho ou em Ovar, ou num sítio desses, com o Montenegro e o Marcos Mendes, e isso na altura foi muito, muito, muito mal recebido pela direção do PSD, e houve notícias sobre isso. Esse almoço foi noticiado. E logo na altura, eu não sei até que ponto ele, na sequência disso, não terá sido também, não terá sentido incómodo, não, porque ali, o que se entendeu na altura é que ele estava a tentar fazer pontes e a tentar pacificar uma área que tinha ambições, uma área do PSD que tinha ambições, mas na verdade o que aconteceu, entretanto, foi que houve ali um Conselho Nacional em que foi muito duro para o PSD e em que o Luís Montenegro estava de fora à coca a pedir eleições diretas.
Eu acho que a partir desse episódio provavelmente houve um Achas que foi a distanciamento gota d'água? entre os dois. Não sei se esse terá sido a gota d'água, porque já foi há meses, mas que terá contribuído para isto, eu acho que sim. O que eu achei curioso foi a escolha dele, do presidente do PST, para o lugar do Castro Almeida. Ele foi escolher um açoriano, que é o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, chama-se José Bolieiro. Ele cá não é assim muito conhecido, mas nos Açores tem algum prestígio. E o José Bolieiro também acho que é uma correção de um erro da campanha das europeias, que foi... houve ali o PSD menosprezou um pouco os Açores e não incluiu o Motamal nas listas. Não havia ninguém do PSD nas listas em lugar elegível e o PSD Açores, do PSD Açores, claro. O PSD Açores levou isso muito a peito e nem fez campanha. Era um risco o Rui Rio ir para as legislativas sem o apoio do PSD Açores. E, portanto, ele tentou corrigir isso. Não sei até que ponto trará vantagens. Mas foi uma tentativa de corrigir o passado. Agora, sem dúvida, como dizia o Luciano, que isto acaba por ser um tiro no porta-aviões. É um vice-presidente, já tinha caído um secretário-geral por outras razões que não tinham tanto a ver com a gestão política, mas foram as duas que existiram. Mas aqui houve mesmo um confronto. Sim. Há um confronto político? Na última entrevista que deu ao Rui Rio, disse que isso era um assunto interno do PSD, portanto não o comentava. Quer dizer... Mas ficámos a saber também numa outra entrevista, ou na mesma, não tenho presente, que o Rio vai convidar críticos para as listas. Ainda não sabemos quem e qual é o nível dos críticos. Sabemos, ele disse, porque ele também o disse, desleais não. Portanto, vamos ficar a saber quem são os críticos, os leais críticos e os leais. Os críticos leais. Devem ser aqueles que dizem primeiro ao presidente do partido as suas antes de virem dizer cá fora. E também nessa entrevista na TVI também negou que fosse um ditador, mas tem uma frase que eu achei muito curiosa, que é provavelmente a forma como ele olha para os críticos. Ele é questionado por Miguel Sousa Tavares se é um ditador, e Miguel Sousa Tavares cita a Paula Teixeira da Cruz. E ele corrige o Miguel Sousa Tavares e diz: essa até Tirano me chamou. Essa. Portanto, é como o Rio vê os... Eu até fui pôr para trás para ter certeza que ele dizia isso. Essa até Tirano me chamou. Sim, portanto, aquela linguagem do Rui Rio é assim que ele vê os traidores, os essas e os esses da vida. Exatamente. Então, é isso e as pessoas de Lisboa. Ele uma vez não disse que estávamos na corte. A Paula Cruz também já está habituada, porque a Paula Teixeira da Cruz, quando foi vice do Marcos Mendes, foi ela que introduziu a regra dos candidatos às autarquias não serem sequer arguidos em processos. E foi quando o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Moraes, foi afastado da lista. E ela começou a ser conhecida, aliás, ele no próprio livro que escreveu na prisão, fala dela como a besta loura. Portanto, essa, ao pé da besta loura, até não é nada, pronto. Mas é a forma com desprezo com que eu sei, estou a ver. A maneira como fala. São José, o que é que tu achaste deste acontecimento da semana? Eu acho que esta demissão do Castro Almeida é o episódio mais grave que a direção de Rui Rio viveu até hoje, e explico porquê. O Castro Almeida não é uma pessoa qualquer. Castro Almeida não é... quer dizer, os críticos mais menos assim assado, há vários putativos candidatos, são pessoas sem provas dadas, ou com algumas provas dadas, mas sem grande currículo político. Castro Almeida foi secretário de Estado de Cavaco Silva, portanto, Castro Almeida, depois disso, desempenhou funções governativas, foi presidente da Câmara, onde nunca foi chateado pelo Ministério Público, nem sequer com uma ameaça de investigação. Portanto, não é que não é uma coisa que tantos autarcas, assim, não há assim tantos autarcas em Portugal, se calhar, que tenham a carreira como autarca que ele teve. É uma pessoa ponderada, é uma pessoa preparada, pessoa culta, e com imensa sensibilidade política, e educada, muito educada. Eu
conheço há muitos anos, é uma pessoa muito educada. E ele tinha uma importância na direção do Rui Rio. Rui Rio só tinha duas grandes pessoas, dois grandes políticos, com experiência, com capacidade de reflexão, com capacidade intelectual, de análise sociológica e política, que eram Castro Almeida e David Justino. Aliás, eram os únicos que apareciam. Por muito que Rui Rio ache que isto é uma injustiça e que os outros todos também o agem, há um terceiro, Moraes Sarmento, com menos currículo, se calhar, que Castro Almeida, mas também uma grande capacidade de análise política. Não pode ser dizer que tenha o mesmo grau de atividade, porque ele... Nem o mesmo grau de atividade, não deve aparecer lá nem muito. a mesma, provavelmente, nem a mesma experiência política, mas pronto. Mas tem capacidade de análise política há muitos anos e liberdade intelectual, como tem David Justino e Castro Almeida. Portanto, a perda de Castro Almeida é grave por isso. Mas é grave também porque neste momento o Rui Rio não pode dizer que os problemas no PSD são uma invenção de uma série... Não, já nem digo dos jornalistas, mas de uma série de terroristas internos que lhe estão a querer estragar a vida, não é? Não é? Isto já não é só o Montenegro desafiá-lo, ou o Miguel Relvas dar uma entrevista, ou o Pedro Duarte fazer um manifesto. Já não é isso. E isso vai prejudicar Rio nas eleições? É assim, pode não prejudicar diretamente, porque eu acho que a população portuguesa provavelmente não reagirá ao nome de Castro Almeida com esse nível de sensibilidade. Agora, que vai prejudicar no pensamento político interno daquela direção, vai seguramente, porque é uma perda grande. A massa crítica que se perde na direção do PSD. E vai prejudicar no sentido em que quem percebe minimamente de política percebe que isto agora já não é uma coisa fora, já não é fora do perímetro do quintal de Rio, isto agora já não é só na rua, já entra não é à porta do PSD, agora já está lá dentro. Não se pode negar, sem dúvida. Pronto. Eu queria só acrescentar uma coisa em relação a tudo o que disseste sobre o Castro Almeida, é que além disso tudo ele é leal. E a prova Quando de que eu digo que ele é uma pessoa seríssima é porque é honrado, leal, tudo isso. A prova da lealdade dele é que ele esteve 4 anos no governo do Passos Coelho como secretário de Estado e o Passos Coelho não era uma pessoa próxima dele como é o Rui Rio. E ele manteve-se a cumprir a sua função sem nunca pôr em causa e que não era uma o trabalho menor, do governo. Nem pouco importante. Portanto, se ele colaborou com o Passos Coelho, que foi uma pessoa que não era amigo dele há 30 anos, da forma como colaborou e nunca se chateou a este ponto, para ele ter saído da direção do amigo de sempre, Rui Rio, é porque a história ainda não está contada. Okay? Nós contamos a história da carta, o conteúdo da carta não conhecemos, a história para mim ainda não está contada. Mas eu também acho que não é Castro Almeida que vai contar. Pois não. Também acho que não. Vamos ter que como dizem os ingleses, para cavar um bocado. Bem, passamos ao segundo tema, debate do Estado da Nação. Foi o último debate antes das eleições legislativas. Bom, senhores deputados, gostaram? Eu repito. Nem o diabo apareceu, nem a austeridade se disfarçou. Portanto, ontem foi uma espécie de fim de festa, com muitos elogios à geringonça. Aquilo, o PS tem aquela cena de uns dias bate, outros dias não bate. São José, como é que viste o debate do Estado da Nação, com o Centeno e Costa a fazer um elogio desta solução governativa? Eu acho que foi um debate, posso ser muito franca, acho que não foi grande debate. Não foi grande debate porquê? Pronto. Não foi grande debate porque é evidente que Costa apresentou a sua obra. E o Costa tem obra. Portanto, apresentou a sua obra. Centeno apresentou a parte dessa obra, que é grande, é uma percentagem grande dessa obra, de António Costa, e apresentou. E, portanto, o governo foi lá apresentar a obra feita, como qualquer governo em final de legislatura. Agora, o que eu tive pena, genuinamente tive pena, foi de não ver oposição. Eu continuo a não ver oposição. É evidente que foram para lá dizer que iam apresentar esta medida e a outra no programa,
É evidente que o PC e o Bloco já entraram cada vez mais aceleradamente no puxar a brasa à sua sardinha, e o que é bom do que foi feito porque foram eles que impuseram. Portanto, isso tudo é previsível, é normal, é campanha. Agora, eu lamento profundamente de que o PSD, cá está, não tenha tido. Eu tenho imensa admiração por Fernando Negrão, reconheço a dificuldade do trabalho de gerir uma bancada nas condições em que ele gere, em que os deputados não são da direção do partido, nem foram escolhidos, e muitos deles são hostis à direção do partido. Ele próprio não é... Ele próprio não era, tinha apoiado Santana Lopes e, portanto, tem aqui uma posição de conciliador. Agora, uma direção de um partido que dirige um partido dá importância ao debate do Estado da Nação para mais a 3 meses de eleições. Tu estás a fazer o melhor elogio que se pode fazer ao debate do Estado da Nação. Espera, foi um bom resumo da legislatura. Espera, não. O Luciano tem razão, tem um mas ponto. o que eu estou a dizer é outra. Eu posso acabar de dizer o que queria dizer. Pronto. Que é assim, na minha opinião, Rui Rio deveria ter-se sentado com os seus principais dirigentes políticos, agora David Justino e Moraes Sarmento, que percebem do assunto, percebem da poda, percebem de política, sentado com Negrão, e em conjunto ter sido feito um discurso para o debate do Estado da Nação assertivo, político, de crítica, minucioso nas críticas e nos setores em que queriam eleger como crítica, e eu não vi nada disso. Vi mais um blá 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 blá. Olha, parece um anúncio daquele anúncio do banco dos CTTs, não é? Do spread blá blá blá. O que eu ali vi foi spread blá blá blá. Sónia, tens repetição de coisas uma opinião tão negativa como a da São José Almeida? Praticamente. Para mim este debate foi muito mais pobre do que vários debates quinzenais que vimos ao longo desta legislatura. Foi, aliás, um somatório, um resumo dos debates quinzenais, com menos guerra, menos força. Foi resumo da matéria dada, quase. E nesse aspecto não foi nada entusiasmante. Acho que houve ali um problema que centrou tudo. A figura do debate foi António Costa, para mim, e houve uma coisa que contribuiu para isso. Foram sucessivas escolhas dos partidos, que foi... Quem interpela o Primeiro-Ministro na fase das interpelações são deputados que não são os líderes das bancadas. É o Leitão Amaro, por acaso do lado da esquerda a Catarina Martins e o Jerónimo foram... Mas o facto de não ser interpelado pela Assunção Cristas, por exemplo, ou pelo Fernando Negrão, que normalmente são muito mais aguerridos e assintosos, criou ali um certo desequilíbrio no debate. E então o debate começou muito morno, muito mais morno do que o habitual. Tanto que nós estávamos um bocadinho atentos à temperatura das relações, e as primeiras conclusões que tirámos é que aquilo era muito morto. Só mais para o fim, quando começou a falar a Cristas e o Negrão, é que a coisa começou a ficar mais entusiasmante, mas já não era o Primeiro-Ministro que lhes estava a responder, já eram os ministros, já estava na hora de falar o Vieira da Silva, o Mário Centeno. Portanto, este debate foi mais sobre a esquerda do que sobre a oposição. A oposição teve muito menos palco. De facto, percebeu-se que o CDS está numa nova fase em que a líder... Já não fala daquela maneira. Já não fala da mesma maneira. Depois Costa também não responde da mesma maneira, exatamente. Não é? Porque ela não... Enfim, porque aquilo normalmente é uma relação difícil. Mas o debate foi muito menos interessante do que alguns debates do Estado da Nação. Permitiu ao Governo dizer o que tem... repetir os números que tem dito ao longo da legislatura... fazer o seu balanço, enquanto a oposição optou mais por lançar medidas para o futuro do que fazer o balanço, e não conseguiu fazer ali um certo equilíbrio entre a crítica. Início de campanha. Às vezes eu achei que a oposição estava mais em início de campanha. Eu gosto Vamos ao Luciano. Deixa-me só aproveitar uma coisa que a São José está a dizer, porque acho que no fundo foi tudo o que marcou o debate, e é um bocado nesse sentido que vai o nosso título, que é: este debate já era a campanha eleitoral. Era
testaram comício de campanha. os seus argumentos, todos testaram. O CDS apresentou as suas medidas, o PS, aqueles argumentários que foram ali defendidos são um pré-início, são um início de campanha eleitoral. Eu gosto é da parte do final, em que o António Costa vai distribuir umas bacalhausadas e umas beijocas ali para os líderes parlamentares. E foi? E foi, mais uma vez, e chega ao Bloco de Esquerda, começam, os deputados e as deputadas do Bloco de Esquerda começam por mostrar alguma indiferença, isso é tão notório nas imagens de ontem, mas depois acabam muito sorridentes com o Primeiro-Ministro e satisfeitíssimas por estarem ali ao convívio com o Primeiro-Ministro. É sempre bonito. Deu umas grandes bacalhausadas à Catarina Martins e à Mariana Mortágua. E o Primeiro-Ministro, depois de se despedir delas, o líder do PCP já tinha saído do plenário e ele saiu do plenário e foi ao grupo parlamentar do PCP despedir-se dele, que é uma coisa interessante. Eu gosto dessas partes assim bonitas em que eles são todos. São os momentos bonitos. São os E momentos a bonitos. campanha para serem E houve outro momento bonito ontem à noite, no jantar do PS de fim de ano, que foi em que Carlos César, o atual presidente do partido e líder parlamentar, disse que ia sair do Parlamento. Já não volta depois das eleições. Queria dizer-vos também que este convívio coincide com o momento para vos dar conta de uma decisão que tomei, desde, aliás, os primeiros momentos em 2015 e que transmiti nessa altura ao Secretário-Geral e que reiterei junto dele em várias circunstâncias, designadamente em fevereiro do ano passado, por razões que não interessam agora invocar, e que tem a ver com o facto de não ser de novo candidato à Assembleia da República pelos Açores e, evidentemente, não ser também por outro círculo de onde não seja natural ou residente, por um pequeno problema que para mim é uma grande virtude, é que sou incorrigivelmente açoriano. São José, como é que vês esta saída de Carlos César do Parlamento, da Assembleia da República? A saída já estava anunciada, não é? Nós noticiámos isso. Carlos César admitiu, abriu essa porta numa entrevista que me deu aqui há um mês e tal. Depois disso já fizemos uma peça a dizer que era e que ele ia mesmo sair, irá continuar a ser presidente do PS e membro do Conselho de Estado. Carlos César cumpre um ciclo político com um papel muito específico. Para já é preciso perceber que Costa e César são amigos desde pequeninos, é mesmo o termo desde pequeninos, partilharam gabinete na JS e, portanto, São Pedro de Alcântara. Correligionários. Acho que era ver quem gritava mais. Gritavam os dois bastante aos 18 anos. Correligionários políticos há décadas e muito cúmplices. E César tem tido esse papel central que eu acho que teve um papel central para o sucesso desta legislatura, para o sucesso de Costa nesta legislatura e para chegar ao fim dela, que o sucesso é chegar ao fim dela, num governo de minoria, que foi desempenhar a liderança do grupo parlamentar com uma grande autoridade. Não houve números, não houve episódios no grupo parlamentar, não houve aquelas cenas que havia no tempo do Guterres, de repente havia um deputado que disparava um foguete e havia uma crise, não é? Pronto, ele geriu aquilo com grande controlo e conseguiu desempenhar também um papel muito importante para Costa, porque Costa tinha Pedro Nuno Santos como secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e agora Eduardo Cordeiro a fazer o papel do polícia bom, que é o fulano que tem que ser simpático nas negociações com o Bloco de Esquerda e com o PCP, que tem que os aturar todos os dias e que diz que sim ou que não, mas sempre que vai tentar e que vai insistir com o Primeiro-Ministro ou com o Ministro ou não sei o quê. Pronto. Isso é o polícia bom. Depois havia o polícia mau, tem havido o polícia mau. E quem fez o papel de polícia mau, é óbvio que não pode ser Costa a fazê-lo, porque o Costa tem que sorrir só com cara de Mona Lisa e não dizer mais nada, não é? Nisso. E o César fez o papel do polícia mau. Às vezes até contra o próprio governo e lembra-te de casos das touradas, das leis laborais também. Eu continuo a achar que a questão das touradas foi coordenada e que aconteceu porque era uma questão irrelevante em termos de percentagem. Mas as leis laborais as leis laborais não foram de propósito, de certeza absoluta. Agora aí não. As leis laborais, o Costa deu a mão ao Vieira da Silva contra o Carlos César e ele sentiu-se humilhado, o que é normal. Mas
o papel desempenhado pelo César é de facto do polícia mau e da autoridade que fala, da autoridade que ele é presidente do partido, não é só líder parlamentar, e não é uma questão menor ser presidente do PS. Ele fala sempre em nome do partido e do grupo parlamentar. E isso, por exemplo, na Lei de Bases da Saúde, nas negociações, foi fundamental. Quem foi lá bater com o pé e disse ao próprio Costa que não aceitavam o que a Catarina Martins queria para as PPPs foi Carlos César, que pôs ordem naquilo, não é? Porque inicialmente a própria Catarina Martins diz que a proposta tinha sido aceita. Sim, houve uma conferência de imprensa. Mas por isso eu acho que é uma saída depois de 4 anos importantes, bem desempenhados. Aliás, César é um homem que desempenha bem os seus cargos. Ele já quando roubou os Açores ao PSD e foi chefe do governo regional, desempenhou bem os seus cargos, começando por conseguir o déficit zero nos Açores, que é uma coisa que poucas pessoas se lembram. Ele fez isso como presidente do governo regional e penso que não está afastado de modo nenhum que Carlos César no próximo governo venha a ser ministro. Não sei se o Carlos César quer ser ministro. Eu ia dizer uma coisa sobre isso, que é Carlos César já foi deputado, já foi presidente do Conselho do Governo Regional, já foi membro do Conselho de Estado, já foi líder da bancada, já foi presidente do PS, ele já fez tudo quase, praticamente no PS, desde a JTS. E a faltar-lhe uma coisa era ser ministro. Mas ele, se tivesse querido ser ministro, tinha sido ministro. É isso que ele já nos disse numa entrevista. Ele já disse que teve a oportunidade disso e achou... Pode ser. Achou que agora, sabe-se todas as vezes mudam. Ele tem 62 anos. Ser vice-primeiro-ministro e ministro dos negócios estrangeiros é sempre uma coisa que fica bem num currículo também. Portanto, mas isso é o Santos Silva. Vamos ver. O que eu acho em relação a isso é que ele percebeu que podia cumprir ali um papel importante de fazer com que o PS sobrevivesse à geringonça. Nós em momento nenhum tivemos dúvidas de que o PS ainda existia. Que às vezes, muitas vezes quando um partido está no governo, nós parece que nos esquecemos que o partido existe, é só o governo. Desaparece, exatamente. E o partido até morre um bocadinho nas iniciativas e o PS não morreu, não é? Mesmo nestes casos que nós dissemos, nas touradas, sejam importantes ou menos importantes, serviram para o PS mostrar que existe, que está lá, que não se confunde com o governo. Isso também deu muito jeito ao deu autonomia do PS, é verdade. Sem dúvida que deu muito jeito para a gestão. Agora, ele tem 62 anos, de facto ele pode ser ainda, não acabou aqui. Agora, a justificação eu gostei muito de uma frase que ele usou ontem à noite, quando apresentou os seus argumentos para sair e tal. Não creio que, se calhar, a justificação total esteja nesta frase, mas achei curiosa e até acabo com isso, que ele disse: sou incorrigivelmente açoriano. Como quem diz... Quero voltar a Ponta Delgada. Estou em Lisboa, mas é... Eu só queria acrescentar uma coisa, e parece uma coisa óbvia, mas nem sempre é óbvio. É que Carlos César afirmou-se como político nacional. E nem sempre para políticos regionais é fácil afirmar-se como político nacional. E Carlos César é, neste momento, um político de nível nacional, de primeira linha. E conseguiu muito bem. Essa é para mim uma das grandes vantagens que o Carlos César conseguiu. Nem todos os políticos regionais o conseguem fazer. Sim, houve grandes falhanços, mas não chegou àquilo que ele gostaria, que era ser Presidente da Assembleia da República, à semelhança de 2 açorianos conhecidos, Mota Amaral e Jaime Gama. Mas atenção, que a decisão foi comunicada ao Primeiro-Ministro em fevereiro de 2018. Sim. Portanto, na altura, ele ainda poderia pensar que poderia ter hipótese de ser Presidente da Assembleia da República. Não estava fechado, nem de perto nem de longe, dentro do PS, que seria Ferro Rodrigues a continuar. E ele diz que quer sair antes dessa questão estar fechada. Portanto, ele pode ter tido esse sonho. Ele é tudo menos burro. Mas ele já não era novo na política. Isso é tudo menos burro, o Carlos César. Portanto, ele se calhar intuiu, percebeu que, pronto. Ele sabe que não há cá, enfim, não há pão para malucos, que é uma expressão muito portuguesa, e com alguma coisa. Bem, o Poder Público volta na próxima quinta-feira e até para a semana. O que
se bebe em dia de festa, pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.